Você está devendo no cartão, no banco, no aluguel, e todo mês parece que está sendo engolido por uma avalanche de boletos? Calma. Hoje eu vou te mostrar como é possível transformar suas dívidas, sim, elas mesmas, em uma verdadeira máquina de gerar dinheiro. Parece loucura? É porque ninguém nunca te ensinou o jogo real do dinheiro. Mas eu vou te mostrar, passo a passo, como sair do sufoco e virar o jogo. E se você já se cansou de conteúdo que só te assusta, te julga ou repete o óbvio, já deixa o like agora e se inscreve aqui no canal. Porque esse canal foi feito exatamente para quem quer transformar dor em força e dívida em liberdade. Aqui, toda semana, você vai receber estratégias reais, histórias de virada e ferramentas que podem mudar sua vida financeira de verdade, começando exatamente de onde você está. Então, já aperta esse botão, porque essa jornada começa agora. A maioria das pessoas vê a dívida como uma sentença, como se fosse o fim da linha. Mas dívida, na verdade, é só um reflexo de duas coisas: como você foi ensinado a lidar com dinheiro e como o sistema financeiro lucra com a sua ignorância. O problema é que ninguém nunca te ensinou a usar a dívida como uma alavanca. Sabe quem usa dívida para ficar mais rico? Empresário, investidor, banco. Eles se endividam estrategicamente, enquanto a gente se afunda emocionalmente. A diferença? Intenção e direção. Eles sabem exatamente por que estão pegando dívida e para onde ela vai. A maioria das pessoas pega dívida para sobreviver hoje, mas sem nenhuma estratégia para sair dela amanhã. Eu quero que você imagine a história do Roberto. Ele é pai de 2 filhos, trabalha em 2 empregos e ainda assim não dá conta das contas. Cartão estourado, nome sujo, ligações de cobrança, todo dia. Aos poucos, ele foi se acostumando com o caos. Mas o que ele não percebia é que estava vivendo no modo sobrevivência, só apagando incêndio todo santo dia. Até que um dia, ele parou tudo, olhou para aquele monte de dívida, respirou fundo e disse: se eu conseguir entender como esse sistema funciona, talvez eu consiga usar ele a meu favor. E foi aí que tudo começou a mudar. O primeiro passo do Roberto, e talvez o seu também, foi parar de fugir da dívida e começar a estudar ela. Ele descobriu que existia dívida ruim, mas também existia dívida inteligente. Dívida ruim é quando você pega dinheiro para consumir e depois se desespera para pagar. Dívida inteligente é quando você usa o dinheiro para gerar mais dinheiro do que os juros que vai pagar. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Mesmo endividado, você pode usar o conhecimento para reorganizar suas dívidas, negociar taxas e direcionar uma parte do que sobra para criar renda nova. O que o Roberto fez? Ele pegou um empréstimo, com juros mais baixos, quitou as dívidas mais caras como o rotativo do cartão e criou um plano para pagar esse empréstimo com parcelas menores. Resultado? Sobraram 300 por mês. E com esses 300 ele começou a montar uma mini máquina de renda. Com 300 mensais, muita gente acha que não dá para fazer nada. Mas o Roberto pensou diferente. Ele pegou esse valor e aplicou em 3 coisas. Primeiro, ele investiu em conhecimento. Comprou um curso baratinho de marketing digital. Segundo, ele comprou um celular usado, só para poder trabalhar com redes sociais. Terceiro, ele começou a oferecer serviço de gerenciamento de Instagram para pequenos comércios da região. No começo, só um cliente, depois 2. Em 3 meses, ele já estava ganhando 1.200 extras por mês. Isso é alavancagem. Ele usou a própria dívida reorganizada para liberar dinheiro. Usou o dinheiro para aprender. Usou o aprendizado para gerar renda. E usou a nova renda para acelerar o pagamento da dívida. Agora me diz, a dívida era o problema? Ou a falta de estratégia? Sabe qual é a diferença entre continuar pobre ou virar o jogo? Um ciclo. Antes era assim: renda baixa, dívida alta, juros absurdos, sufoco constante. Depois virou assim: estratégia, renegociação, sobra de capital, renda extra, pagamento acelerado. O Roberto transformou a dívida em motor, porque ele entendeu que o problema não era dever, era continuar devendo sem progresso. Cada real que ele ganhava extra era dividido com disciplina. Metade para pagar dívida, 30% para reinvestir no negócio, 20% para montar uma reserva de emergência. Resultado? Em 1 ano, dívida quitada. Em 2 anos, negócio próprio. Hoje ele ensina outras pessoas a fazer o mesmo.
E o mais louco, ele começou exatamente onde você está agora. Agora a pergunta é: como você transforma a sua dívida numa máquina de renda? Primeiro, lista todas as dívidas, valor total, juros e parcelas. Tudo. Depois, renegocia o que for possível. Foca em reduzir juros e alongar prazos. Se tiver como, consolide as dívidas em uma só, com taxa menor. Mesmo que pareça só trocar de lugar, você está reduzindo o peso mensal e ganhando fôlego. Com isso, cria uma sobra. Pode ser 100, 200, 300 por mês. O valor exato não importa tanto quanto a constância. E aí vem o mais importante: usar essa sobra para plantar uma fonte de renda nova. Algo que você consiga começar pequeno. Serviço, revenda, digital, algo ligado à sua realidade. Reinveste parte do lucro, todo mês, e usa o restante para abater as dívidas mais rapidamente. A dívida vira alavanca, a renda nova vira combustível para a liberdade. E se você acha que só o Roberto conseguiu, deixa eu te contar da Amanda. Ela era auxiliar de cozinha, morava com 2 filhos e estava com 5 dívidas ativas. Recebia pouco, sem tempo, sem espaço para respirar. Mas ela fez uma coisa que mudou tudo. Começou a vender marmitas no próprio bairro. Comprei a primeira embalagem fiado. Fez divulgação no boca a boca. Com o lucro da primeira semana, pagou o fiado e comprou mais. No segundo mês, já vendia 20 marmitas por dia. Com isso, não só começou a pagar as dívidas, como também aumentou a renda da casa. Hoje, a Amanda tem uma cozinha montada no fundo da própria casa. E sabe o que ela diz? Foi o medo de não sair da dívida que me fez agir. Ou seja, a dívida virou impulso. Talvez o seu maior erro não seja dever, mas continuar acreditando que só vai sair disso quando ganhar na loteria. A virada não começa com dinheiro, começa com decisão. Você precisa decidir que a dívida não vai mais te controlar. E precisa agir mesmo com medo, mesmo sem apoio, mesmo começando com pouco. Porque a cada passo que você dá, você muda sua relação com o dinheiro. E isso transforma tudo. Se você chegou até aqui, é porque tem uma chama dentro de você. Mesmo devendo, mesmo sofrendo, você ainda acredita que é possível sair dessa. E deixa eu te dizer uma coisa, é possível sim. Você só precisa parar de lutar sozinho. Você não precisa ser escravo do sistema. Você pode usar o próprio sistema para se libertar. Basta dar o primeiro passo.